Bom dia, hoje são 1º de junho de 2020, vamos estudar novamente a Palavra de Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 1º do livro de Isaías, no Velho Testamento. Então, Isaías foi um profeta de Deus, ele começou o seu ministério logo após a morte do rei Uzias. E um dos temas importantes que Isaías tratava no seu ministério era justamente a restauração de Israel, ou seja, o profeta Isaías, ele proclamou o evangelho para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, o intuito dele era justamente ver a restauração, ver Israel restaurado. Ele também foi um profeta que proclamou a vinda, anunciou a vinda do Senhor Jesus. Ele proclamou o dia do Senhor, porque geralmente todos os profetas do Antigo Testamento, eles pregavam a respeito desse dia, avisando que o Senhor iria julgar todas as nações, né, e acertar contas com todos os povos. E justamente Isaías foi um profeta que também usou desse recurso de proclamar o dia do Senhor. Isaías, ele recebeu uma mensagem de Deus, uma difícil tarefa Deus incumbiu a ele. Foi justamente ensinar a palavra de Deus, ensinar a um povo que não queria aprender. As pessoas não queriam saber de Deus e também não queriam aprender de Deus. Então, logo que ele recebeu esse chamado do Senhor, né, Deus ele já o advertiu de que o povo não daria ouvidos à sua pregação. As pessoas, elas ouviriam suas palavras, mas elas não aprenderiam nada da mensagem, porque haviam se rebelado contra Deus e tinham endurecido o seu coração para o arrependimento. Contudo, Isaías, ele permaneceu firme no propósito de ensinar a palavra de Deus. Ele continuou firme em sua vocação e chamado, né? Ele não esmoreceu, ele ensinou a palavra de Deus por mais de 50 anos a um povo de um coração duro e que persistia em resistir à sua mensagem, né? O profeta sabia, em primeiro lugar, que ele estava servindo a Deus e não aos homens. Por isso que ele não tinha medo de pregar a palavra e ele não desistiu, mesmo vendo o coração duro daquelas pessoas, mas ele não desistiu de levar a mensagem de Deus para aquelas pessoas, porque ele via que as pessoas precisavam de arrependimento, precisavam se arrependerem dos seus pecados, então ele não esmoreceu na vocação que ele tinha sido chamada, que era justamente levar a mensagem de Deus para eles. Ou seja, seu compromisso como mensageiro de Deus era com o próprio Senhor, né? A missão era árdua, ele sabia que era árdua, mas seu temor e fidelidade a Deus eram maiores. Então, ele como um mestre dedicado, ele usou palavras faladas, ele falava para as pessoas, ele usava depoimentos, orações, poesias, testemunho da sua própria vida. Ele como um mestre, ele usou vários recursos para ensinar a palavra de Deus. Ou seja, ele fez o melhor que ele pôde no ministério dele para cumprir a missão que o Senhor havia lhe designado, que era justamente levar a palavra e ensinar a palavra. Os resultados, Isaías ele deixou por conta do Senhor, né? Porque que em sua misericórdia e bondade, ele preservou, né, um décimo dos israelitas como remanescente fiel. Então Deus ainda usou Isaías ainda para preservar um terço daqueles israelitas como remanescentes. Então Isaías ele não foi totalmente inútil na sua mensagem, ou seja, no seu ministério. Ele ensinou mais de 50 anos, mas ele teve ainda um remanescente daquele povo que ainda ouviu a palavra dele. Então, no capítulo 1 de Isaías, ele fala para a nação pecaminosa, ou seja, a nação pecaminosa de Israel.
Então ele começa lá no versículo 4, diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Ou seja, ele começa a se dirigindo ao povo de Israel, né, falando para aquelas pessoas, mostrando como elas estavam, né, dizendo que ela era uma nação pecaminosa. Né, e ele diz: porque a vez de ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Então ele continua falando que eles estão em rebeldia e que diz que a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. Tudo que eles estavam passando, Isaías estava mostrando para eles. No versículo 10, ele continua: ouvi a palavra do Senhor, convoca o povo a ouvirem a palavra do Senhor, aquilo que ele estava falando. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Ou seja, ele compara a nação de Israel, a nação pecaminosa de Israel, as cidades de Sodoma e Gomorra, porque eles estavam mergulhados no pecado tão grande que era o pecado daquela nação, que ele compara a nação de Sodoma e Gomorra. E também a partir do versículo 10, ele fala a respeito dos cultos hipócritas, ou seja, ele fala que as pessoas estavam se dirigindo aos templos, indo aos cultos, cultuando a Deus, mas era um culto de mentira, um culto hipócrita. Ou seja, ele diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura, de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Ou seja, naquela época, as pessoas, para terem remissão dos seus pecados, eles pegavam bodes, carneiros, iam ao templo e ofereciam em sacrifício, faziam holocaustos em sacrifício para a remissão dos seus pecados. Mas nada daquilo estava sendo verdadeiro, tudo era hipocrisia. E Deus diz assim: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação. Ou seja, Deus estava vendo que tudo aquilo era hipocrisia, tudo aquilo que eles estavam oferecendo era mentira, que eles não estavam ali nada fazendo de coração. Mas Deus, ele continua no versículo 18, ele faz o convite agora da graça, né? Ele convida as pessoas a se arrependerem. E ele diz: vinde, pois, e arrazoemos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então nós vemos aqui que o profeta Isaías, ele usa, né, a voz de Deus, convidando as pessoas a se arrependerem. E ele faz, o profeta Isaías, ele ensina a respeito do pecado e do perdão, e ele ensina sobre o pecado e também seus efeitos, comparando com a escarlata e o carmesim, quando ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Ou seja, quando ele fala sejam, ele usa essa frase, sejam, ele está usando uma expressão comparativa. Ele diz: a escarlata e o carmesim eram compostos de uma tintura cujo vermelho era muito intenso, né? E quando manchava profundamente uma roupa, para se tirar a mancha dessa roupa era muito difícil, né? E todos sabiam disso. Então, ele o profeta, ao comparar o pecado com a escarlata e o carmesim, né? O profeta ensina que o efeito do pecado era como de uma mancha vermelha tão profunda
que não havia nada que alguém pudesse fazer para removê-la, né? Então, ele usa, é como se ele usasse um conceito espiritual abstrato, ou seja, ele faz comparação com a comparação com algo real e cotidiano das pessoas, ou seja, ele usa uma mancha de uma roupa para comparar o efeito do pecado na vida de uma pessoa. Ou seja, partindo de algo conhecido por todos, como a mancha vermelha do carmesim, nosso Senhor ensinou, ou seja, o profeta Isaías ensinou uma verdade abstrata, o quanto o pecado marca a vida de uma pessoa. E nada que façamos é capaz de removê-lo. E depois ele explica a maneira perfeita que Deus é capaz de eliminar o pecado. Deus é capaz de eliminar essa mancha. Ele usa, o profeta diz que se buscarmos o Senhor, Ele é capaz de limpar todo o nosso pecado a ponto de nos deixar brancos como a neve ou como a lã. Mais uma vez, ele usa elementos, comuns para as pessoas daquela região. Talvez a neve e a lã fossem elementos comuns às pessoas daquela época. Então ele usa para explicar que quando Deus remove o pecado na vida de uma pessoa, ele fica branco como a neve ou como a lã. Então o profeta está usando conceitos espirituais com coisas conhecidas, né? Ou seja, são conteúdos abstratos que ele usa para exemplificar, para mostrar uma comparação do pecado, né, com coisas normais, comuns daquela época. Então hoje eu também estou aqui mostrando todos os dias, ensinando a palavra de Deus, assim como o profeta Isaías não se cansou de apresentar a palavra, de ensinar a palavra, de mostrar a palavra. Eu também estou aqui todos os dias mostrando a palavra para que alguém que esteja me ouvindo e assistindo este vídeo, se ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, ainda não entregou sua vida para o Senhor, ainda não fez esta aliança, este compromisso com o Senhor, não tem certeza ainda de sua salvação, ainda não sabe se seu nome está escrito no livro da vida, não tem certeza da sua salvação, não tem certeza do seu novo nascimento, não tem certeza que o Espírito Santo do Senhor habita dentro de você. Então é o convite, assim como Isaías naquela época usou aquela palavra, eu também estou aqui mostrando a palavra do profeta Isaías também, fazendo esse convite, assim como ele fez o convite da graça para aquelas pessoas daquela época, eu também estou fazendo esse convite da graça a você que está me assistindo agora, neste momento, para você se arrepender dos seus pecados, entregar os seus pecados aos pés do Senhor, se arrepender e aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque se assim você fizer, assim como está escrito, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, da mesma forma, assim como Isaías fez o convite àquele povo, eu também faço aqui um convite a você que ainda não tem esse novo nascimento, que ainda não fez essa aliança com o Senhor Jesus Cristo, que faça essa aliança com Ele. Porque Deus, Ele quer que as pessoas elas se voltem para Ele e tenham a sua certeza de salvação aqui em vida. É isso que Deus quer. Ele quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados e nasçam para uma nova vida, para um nascimento espiritual, para um nascimento da sua palavra, que é a água. E assim você terá a certeza de sua salvação. Esta é a palavra de Deus para nós hoje, 1º de junho de 2020, onde ele mostra através do profeta Isaías, e eu apenas estou repetindo esta palavra, a mesma palavra que foi usada pelo profeta Isaías, eu estou também aqui trazendo para cada um de vocês, cada pessoa que esteja assistindo a este vídeo agora, neste momento. Então, que Deus abençoe e faça uma reflexão
desse convite que Jesus está fazendo aqui através da sua palavra a você que está me assistindo. Amém? Que Deus abençoe sua vida.